Graça e paz, vou falar agora sobre as atividades do capítulo 14, a parábola do servo inútil, que se encontra em Lucas, capítulo 17, os versículos de 7 a 10. Você então, primeiramente, vai ler as informações adicionais que se encontram na página 229 e 230, que fala sobre a escravidão no tempo antigo. Na primeira questão, você então encontra aí uma tabela com 6 passagens bíblicas. Em todas elas você encontra a palavra servo, que significa escravo. Então quero que você interprete quem são os servos de cada passagem. Você pode escrever ao lado, podem também marcar na própria passagem bíblica. Na segunda questão, é interessante, nos diz o enunciado que existe um mercado de escravos. Nesse mercado havia 4 senhores e eles deram um lance, um valor, um preço por um escravo. Eu quero saber qual desses senhores levaram o escravo. No enunciado diz quais são os preços. Eles estão representados logo abaixo. Nós temos a primeira figura como 2 barras de ouro, depois a segunda 2 barras de prata, 2 barras de cobre e 2 barras de madeira. Para você não precisar memorizar, você pode colocar ao lado da primeira figura O, representando ouro, depois na segunda P, representando prata, depois na terceira figura C, representando cobre, e na última M, representando madeira. Eu dou um versículo aí, 1 Coríntios 6:20, para você tentar descobrir a lógica. Nesse versículo fala de compra e também fala de preço. Então, a partir daí, você chega a uma lógica e consegue responder esta questão. Na terceira, nós temos aí no enunciado o versículo 8 da parábola. Prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Eu quero que você veja a mensagem central desse versículo. Depois você vai para as alternativas de A a E, que são textos bíblicos também. Você vai analisar cada texto e também verificar qual a mensagem central de cada um. Depois você vai comparar com a sua resposta, com o seu entendimento acerca da mensagem central do versículo 8 da parábola. Verificar qual das alternativas tem o mesmo sentido, a mesma mensagem do versículo da parábola. Só existe uma resposta correta, é só marcar. Na quarta questão, eu peço que você compare a mesa do Senhor da parábola com a mesa de Jesus, quando Jesus esteve com seus discípulos na ceia do Senhor, na Páscoa. Qual a relação entre Jesus e seus discípulos? Qual a relação entre o Senhor e o seu servo? Você vê alguma diferença? Então quero que você represente a diferença ou as diferenças que você encontrou através das figuras que estão na página 232. Então você vai representar a mesa do Senhor e do servo e vai representar a mesa de Jesus. Tente decifrar, entender o que significam essas figuras. Você encontrando essas duas mesas, então você dirá qual é, na realidade, a diferença entre as duas mesas. No exercício 5, nós fazemos uma comparação entre a parábola e a narrativa de Lucas, que fala sobre o jovem rico. Então, nós estamos fazendo uma comparação. Então, preencha essa tabela. Nós já temos 2 exemplos aqui feitos, então isso vai auxiliar a você compreender realmente. Você vai compreender sem problema algum. E depois, no último, tem a lição da parábola. Você vai usar uma dessas figuras aí, vai marcar uma dessas figuras para a parábola do servo inútil e outra para a narrativa de Lucas. E assim você completa toda a lição. Que Deus abençoe a sua vida.